A seguir, vamos apresentar a roda de conversa com o tema O Ventre e a Força Feminina, do Material ao Imaterial, que conta com a participação de Luceli Pio, Mônica Pereira, Ivanita Gonzaga e Suzy Milhomem. A roda de conversa faz parte do projeto Sentir o Cerrado do coletivo Ventre Livre, contemplado pelo edital de arte feminina Aldir Blanc, concurso número 15 de 2021, Secult Goiás, Secretaria Especial de Cultura, Governo Federal, e foi realizada durante o 23º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, FICA 2022, no espaço da Tenda da Saúde, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Goiás, cidade de Goiás, no dia 3 de junho de 2022. Essa oficina maravilhosa, né? Com as mulheres aqui, Ivanita e a Luceli, lá de Mineiros. E aí, aqui a ideia é a gente bater um papo mesmo, porque a Luceli participou de um projeto com a gente agora, que é do coletivo Ventre Livre, onde a gente trabalha com a dança do ventre. Então, quando a gente fala da ideia assim, de pensar o ventre, né, o corpo da mulher, a sua saúde, do material ao imaterial, é pensar um pouco tudo isso que está relacionado, né? Ou seja, a planta é uma coisa material, mas quando a gente absorve a energia da planta, a gente absorve algo que é imaterial, que a gente não vê, mas que muda, né, o nosso corpo, a nossa energia. E muitas vezes essas plantas e outras coisas como a dança, elas vão agir no corpo, na nossa saúde, para poder trazer, recuperar esse poder, né? Recuperar esse poder da saúde da mulher que muitas vezes fica abandonado. Então, como a ideia é fazer uma roda de conversa, eu não vou me alongar, mas eu queria contar uma coisa para vocês do porquê que nós tivemos essa ideia de falar dessa conversa aqui. Eu fiz um estudo e assim, eu fui investigar pesquisas da faculdade, né? Pesquisas sobre o ventre da mulher. E eu descobri que praticamente todas as pesquisas, elas falam da saúde reprodutiva. Então é assim, a mulher pode ter filho ou não, e só. Ninguém fala da saúde da mulher assim, da mulher empoderada ou da mulher que vai criar alguma... É sempre a saúde se ela vai poder ter filho ou não. Então a pesquisa é uma doença que impede a mulher ter filho, ou uma doença que está relacionada ao uso de anticoncepcional. Então é sempre alguma coisa que tem a ver com ela ter filho ou não ter filho. E a mulher, ela tem uma vida que tem muito além disso. É ter filho também, né? Filho, tá aqui o Caju. Mas assim, a gente não fala dessa saúde da mulher, uma saúde assim, dela ser livre, digamos assim, dela criar, dela ter o seu trabalho, né? Então, hoje, uma das pessoas também que vai participar da roda de conversa está aqui do meu lado, é a Mônica. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre essa questão do poder da mulher, da saúde dela, da criação, porque a Mônica é artesã, ela tem uma deficiência visual e trabalha com crochê, tem uns trabalhos belíssimos de crochê, e faz parte do coletivo Ventre Livre, faz dança do ventre, e ela inclusive tem vídeo aí no YouTube, gente. Se vocês quiserem assistir, entra no canal do coletivo Ventre Livre, tem aula de dança do ventre lá, e tem a Mônica apresentando, a Nara que está filmando ali também é do coletivo, tem ela dançando lá também. E aí ela vai falar um pouco sobre a dança e essa importância para a saúde da mulher, e depois a Luceli vai falar dessa questão, né, continuar para fechar a roda de conversa, tá bom? Vou passar para ela, obrigada. Cega total e também tem um problema auditivo, o uso do aparelho para ter que ouvir um pouquinho. Então, essa experiência com a dança do ventre, né, que a professora Suzy elaborou com as meninas, né, e principalmente eu interagir, né, incluir
né, no caso, um curso de inclusão, né, que eu pude participar. Isso trouxe para mim um equilíbrio tanto físico quanto mental, né? Eu pude me estabilizar mais mentalmente, questão de emocional. Eu sou uma pessoa mais alegre depois da dança, sou uma pessoa mais extrovertida. Eu gosto muito de dançar, de exercitar o corpo e também emocionalmente, como eu disse, né? Eu não estou mais uma pessoa depressiva, né? Graças a Deus. E é essa equipe maravilhosa que me interagiu. Hoje eu sei que eu posso, né? Porque houve essa inclusão e eu posso fazer a dança do ventre. Isso é que é para mim maravilhoso, me deu uma qualidade de vida muito boa, né? E eu sou alegre e grata, né, pela professora me interagir e acreditar no meu potencial, e eu também, através desse trabalho, também acreditar que eu posso, né? E é isso. Eu fico muito feliz e alegre. Muito obrigada pela oportunidade de falar. E aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa, tá? Vou passar aqui para... Então, gente, tirar a máscara. Como a Suzy falou dessa interação, porque a gente tem o nosso território chamado corpo, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, quando a gente vai alimentar o nosso corpo, a gente também tem que pensar em alimentar esses outros dois corpos que a gente tem. Então, por isso, a gente tem as plantas que nos fornecem esse tipo de alimento, que são a energia. Quando a gente fez aquela dinâmica ali fora, que eu pedi para vocês segurar aquela planta primeiro, então aquela planta estava doando a energia dela para vocês, para fazer a limpeza no corpo, para trazer o equilíbrio do chakra. Que aquela primeira planta foi o tipi. E o que o tipi trabalha no nosso corpo? As mágoas. Ele desfaz as mágoas, que está guardado muitas vezes no nosso subconsciente e a gente nem sabe. Então, quando a gente segura o tipi, a energia dele entra em contato com a nossa energia, com o nosso corpo espiritual, e ele desfaz aquilo que está armazenado que a gente nem sabe. E quando eu dei a segunda planta, que é o alecrim são a planta da alegria, que a gente chama planta da alegria, que ela reativa o nosso hormônio do prazer e da alegria, da felicidade. Então, é uma outra energia que veio para poder somar com a nossa, para nos fortalecer esse outro corpo espiritual nosso, para que a gente possa ter um equilíbrio. Quando eu coloquei a essência na mão de vocês, pedi para vocês cheirar, aquela essência para equilibrar todos os nossos pontos, que nós estamos 7 chakras, que são responsáveis pelo nosso corpo, da gente falar, de andar, de pensar, de sentir o nosso... Então isso, a gente trabalha com o cheiro também, que é uma outra energia que vai trabalhar esse outro corpo sutil nosso. Então, e a maneira da gente, cada um de nós temos a nossa planta companheira, que é a planta que nos fornece energia para o dia a dia da nossa vida. Então a gente tem que fazer um exercício de buscar essa planta que dá paz, que dá tranquilidade, que dá prazer para nós, para a gente ter ela perto da gente. Então, qual o exercício que vocês vão fazer?
Quando vocês estão andando, vocês já foi andando num jardim ou numa mata, vocês deparou com alguma planta que vocês parou para olhar ela. Já aconteceu isso com alguém de vocês? Então, aquela mesma coisa daquela planta te chamar. Então, quando acontecer isso, vocês procuram ficar perto dessa planta, se for possível, plantar em casa. Porque a sua planta companheira é a forma do exercício para vocês saber qual é as plantas que tem que estar perto de você, para você desfazer essas energias que vai acumulando no dia a dia no nosso corpo. E isso é um exercício muito importante. E tem planta que você pode tomar o chá, você pode fazer um banho, você pode fazer um escaldapé, que são as ervas que vai te curar e te equilibrar. Porque as doenças entram no nosso corpo através desses pontos que estão desequilibrados, que são esses pontos de energia, o que a Suzy falou. Então, muitas vezes a gente vai tomar um remédio sem ser, nosso corpo está precisando de trabalhar a nossa aura, de limpar a nossa aura, de limpar a nossa energia que está circulando do nosso lado. Porque como a gente limpa a nossa casa, nós também temos que limpar a nossa casa chamada corpo, né? A nossa mente também, fazer uma faxina nela cada dia, final de tarde. Só assim a gente vai ter uma saúde mental de qualidade. E são um exercício pequeno, que você tirar 10 minutos por dia, é suficiente para a gente fazer isso. Porque cada um de nós, quando a gente nasce, a gente recebe uma mala com alguma coisa dentro. Algumas informações. Mas no dia a dia, a gente vai deixando essa mala encher de tanta coisa ali dentro, que a gente não nem está conseguindo mais carregar ela. O que a gente tem que fazer? Abrir essa mala. Alguém já abriu a mala de vocês, alguma tarde, alguma manhã, para olhar para dentro dela, para ver o que você precisa carregar e o que você tem que tirar dali de dentro? Quem já fez isso? Eu fiz menção, mas aí desisti, que não era muito boa. Mas isso é um exercício muito importante. A gente parar, abrir a nossa mala, analisar o que é meu, que eu preciso para a minha vida seguir, o que eu tenho que deixar aqui e o que é do outro que eu posso ajudar, que eu estou carregando que não é meu. Então a gente tem que sempre fazer essa avaliação, que isso vai equilibrar a nossa energia do dia a dia para a gente não ter doença. Porque são 32 doenças causadas pelo fator emocional. E quando a gente faz esse exercício, a gente está eliminando, fechando uma porta que pode se abrir por causa dessas doenças. Então, assim, é uma reflexão para todo mundo, para cada um de vocês, começar a pensar nisso aí, em trabalhar essas energias desses 3 pontos que a gente tem. Que a gente precisa de cuidar para que a gente nunca fique doente, né? É fazer a prevenção. Como a gente faz a prevenção? Tomando um chá para não gripar, tomando um banho, fazendo uma terapia da argila, a gente também tem que trabalhar a nossa energia do dia a dia. E eu vou passar para a Ivanita aqui, fazer uma fala. Interior de Goiás. E esse tema me tocou muito porque eu sou fisioterapeuta por formação e hoje eu atuo na área da estética. Quando a gente pensa em estética, a gente pensa em algo muito além, né? Algo muito chique, glamuroso, né? Uma coisa, até às vezes, futilidade, uma coisa assim, né? Coisa que não é essencial. Só que hoje em dia, quando eu fui trabalhar com a estética, eu pensei justamente naquelas pessoas que têm autoestima baixa, principalmente naquelas mulheres que têm autoestima baixa. Porque quando as mulheres me procuram, muitas não têm tempo. O tempo que elas têm é quando elas estão no meu consultório comigo. O tempo que elas têm é quando elas estão deitadas na maca. E elas até me falam, nossa, Vanita, quando eu tô aqui eu me sinto uma princesa. Toda mulher deveria se sentir uma princesa, não é verdade? Mas só que às vezes a gente é muito sobrecarregada. A sociedade impõe que a mulher seja muitas coisas, mas muitas vezes ela não é ouvida. Ela é o esteio da casa, que a gente pode falar isso, mas ela não é ouvida, né? Às vezes parece que a voz dela se cala diante de tantas coisas, diante de tantas situações, como a Suzy impôs, né? A mulher, ou ela pode ter filho ou ela não pode ter filho. Aí, às vezes, ela tem a opção de não ter filho. Ela também é julgada pela sociedade, né? Ela também é julgada. Às vezes,
Antes, hoje em dia, não tanto mais, mas antigamente, para a mulher fazer a cirurgia para não ter filho mais, tinha que pedir para o marido. Não é verdade? O marido tinha que autorizar, o médico ia lá perguntar para o marido, o marido ia autorizar se ela podia ter mais filho ou não. Ele ia autorizar. Mas alguém perguntava para ela se ela queria ou se ela não queria, né? Às vezes o marido queria ter não sei quantos filhos. Alguém perguntava para ela se ela queria ter? Alguém perguntava para ela se ela estava feliz com aquela situação? Não perguntava, né? A sociedade impunha isso. E a sociedade impõe isso, muitas vezes. Nós avançamos muito. Hoje, graças a Deus, temos mulheres que se empoderam, temos mulheres que, quando a gente tem esses espaços, a gente pode falar sobre isso, a gente pode tentar aumentar a nossa voz, a gente pode se reunir, se juntar para poder falar disso, para poder falar o que é que a gente quer, o que é que a gente pode, né? Agora, antigamente não era assim. Então, graças a Deus, a gente já ganhou muita coisa. Só que a gente precisa ganhar muito mais. A gente precisa ter mais voz, a gente precisa ter mais fala. Então, não é egoísmo você tirar um tempo para você, para cuidar de você. Porque você cuida de todo mundo, você cuida de muita gente. Então, às vezes, como você vai cuidar de outra pessoa se você não está bem? Né? Como você vai cuidar? E aí, às vezes, a gente até se sente um pouquinho egoísta, né? Quando fala, nossa, eu vou cuidar, vou fazer alguma coisa. Nossa, eu vou arrumar o cabelo hoje. Nossa, vou fazer a unha. Nossa, vou fazer uma massagem. Fala, mas gente, mas eu tenho isso pra fazer, mas eu tenho isso pra fazer. Não vai dar tempo de fazer tudo isso. Eu não posso fazer. A sociedade impôs que é errado a gente cuidar da gente, que é egoísmo a gente cuidar da gente, mas não é. A gente precisa se cuidar para conseguir cuidar de outras pessoas bem, né? A gente precisa se amar em primeiro lugar para poder transmitir amor para as outras pessoas. Então, mulheres, não é errado se cuidar, não é errado se amar em primeiro lugar, não é errado ter esse autocuidado. É certo, a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar de outras pessoas. Então, depois que eu comecei a atuar na área da saúde, eu ainda era acadêmica quando eu ouvi alguém dizer assim, que um paciente não é um paciente, o paciente é o amor da vida de alguém. Então, a gente precisa ter muito cuidado a cuidar de outras pessoas. Então, eu acho que na vida da gente também é assim, né? A gente está cuidando de outra pessoa, aquela pessoa é o amor da vida de alguém. Então, a gente tem que fazer com amor para poder dar certo, né? Então, eu queria deixar aqui e falar para vocês que esse espaço é muito importante. Agradeço toda a administração do FICA que abriu esse espaço. Esses espaços são extremamente importantes, que a gente precisa desse espaço, a gente precisa falar sobre isso. E assim, agradeço muito a vocês. A tarde que a gente teve hoje foi um pouquinho pequeno, mas teve a chance de ter as trocas, que nós estamos à disposição lá na comunidade. Se vocês precisarem, estamos à disposição lá, né, Luceli? Para quando vocês precisarem, quando quiserem falar com a gente, quiser falar sobre qualquer coisa, a gente estamos abertas a isso, tá? Muito obrigada, boa tarde. É bacana se alguém quer fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, porque a ideia é uma conversa, né? Então tá em aberto, alguém quer falar alguma coisa? Não sejam tímidas. De aumentar o ventre e começar a aumentar o ventre da lanterna Brasil. Não é à toa, não é à toa que o velho está pedindo de brasileiro. Brasileiro pode passar para o Brasil e não comer originário dessa terra. Brasileiro ganhar como parceiro. Exatamente, a mulher não é dona, né, do corpo, porque ela tem que pedir bens, tem que pedir autorização. E realmente é algo que a gente precisa parar para pensar, porque vai se tornando tão comum que a gente não para pensar no se é isso, se não é. A gente só vai seguindo, passando de geração em geração, então é importante a gente pensar, né? Alguém quer comentar também? Quer falar?
Acho que não vai. Só até aí. Essa questão da autonomia do corpo é uma coisa muito recente, né? E mesmo assim ainda não é uma autonomia 100%. Porque a mulher, se ela opta em não ter mais filho, ela tem que ter o segundo filho e ainda esperar alguns meses, não é? Logo após o parto, né? E para além disso, né, ressaltando também essa questão que você falou da culpa, né, como a gente se sente culpada. Eu já cansei de me sentir culpada, né, quando eu ia fazer uma sessão de acupuntura por semana, eu falava, nossa, eu esperava tanto aquela sessão, e quando chegava lá na sessão ainda custava relaxar, culpada, porque eu tinha tirado aquela 1h30 para mim. A gente fala, mas a gente ainda continua se culpando, ainda continua preocupada, a gente não desliga. E eu falo para minha filha e para todas as outras amigas que não foram mães ainda, eu falo, tem uma diferença, né? É um salto, porque quando você não quer ir na faculdade, você fala, desculpa o palavrão, né? Foda-se, hoje eu não quero ir na faculdade, não quero trabalhar hoje, não vou. Mas quando você tem filho, não tem jeito, é 24 horas, 365, no ano bissexto, 366 dias no ano, você é mãe e pronto, mesmo que seja de sua mãe, você vai estar preocupado, né? E agora, nesse momento, a gente também, mudando totalmente, a gente passa por outros desafios que são a questão das mulheres trans, né? Eu pergunto para minhas amigas ginecologistas, você já recebeu uma mulher trans no seu consultório? Não, e são mulheres assim, com 30 anos de consultório. E aí? Quem que vai atender esse público? Quando é que vai começar a surgir especializações para tratar das mulheres que não nasceram com útero? Né? Porque na roda da bênção do útero, a roda não sei o que. E aí? E essas mulheres, onde que elas entram? Como que elas ficam? Né? Então a gente passa por um momento de grandes desafios que não adianta só a gente usar a bandeira de arco-íris, né? Não adianta só a gente colocar, eu apoio, eu sou a favor, LGBTQIA+, e aí? Né? A saúde pública tem esse desafio de começar a pensar, né? E não só em políticas, mas também em estudar, né? Para atender esse público, criar especializações, né? E muito mais coisa. Então é um outro desafio para além desse, né? De nós que somos mulheres nascidas com útero. Antes que vocês, assim, quem quiser se inscrever ainda pode para falar, mas eu queria fazer um comentário muito bacana, porque assim, quando a gente começou esse grupo do Ventre Livre, né, de dança, aconteceu de a gente receber no grupo uma aluna trans, uma mulher trans, uma adolescente, e para mim foi assim, impactante, porque eu tive que ampliar a minha concepção, né? Porque quando a gente fala dos chakras, a Luceli traz os chakras, abrir o campo energético. Então, quando a gente vai trabalhar o ventre, a gente já trabalha o ventre nessa concepção de um campo energético e não só de uma parte do corpo físico, né? Aquela coisa orgânica. Por isso que quando a gente foi fazer essa pesquisa, a gente foi tentar ver como é que o ventre, a pelve e o quadril da mulher é pensado, só do ponto de vista biológico. Culturalmente, socialmente e energeticamente, ele não é estudado. As pessoas não se interessam, as pesquisas não se interessam por isso. Elas querem saber se a fisiologia do útero está boa, se não está, está funcionando, qual remédio que usa para curar. Para ter filho ou para evitar. Ponto. Esse é o assunto. E aí quando a gente encontra uma mulher trans, que a questão não tem nada a ver com isso, né? Ou mesmo mulheres que não podem ter filhos, ou que não querem ter filhos, ou mulheres, por exemplo, que retiraram o útero porque até queriam ter filhos. Então, assim, esse assunto permeia por aí, mas amplia. E aí, quando nós tivemos uma aluna no nosso grupo que era uma mulher trans, isso me gerou esse impacto. Como que a gente vai trabalhar? E aí a gente entra no campo energético. Por isso que a gente também trouxe como tema dessa roda de conversa desse coletivo o material e o imaterial, porque é aquilo que é invisível. Quando você está bem, eu senti, viu, Luceli? Na hora que eu peguei, assim, tira tudo que te faz. E eu amassei aquele trem, cheirei, tira mesmo, sai. Chega, eu senti a energia, pá, eu falei, nossa, invisível, né? Invisível.
Mas você sente, né, Mônica? Não sei se você sentiu também a energia, né? Sentiu? Então a gente vai se relacionando com isso. Uma mulher trans que se apropria da dança do ventre como um momento de autocuidado. Não é porque ela vai querer dançar para alguém. E se ela quer dançar para alguém porque ela quis e ponto, se sentiu bem para isso, mas o objetivo de você também fazer uma prática de dança para cuidar de você mesmo, para você se sentir bem, estar feliz. Aquele momento que você tem a autonomia do seu corpo. E pode ser outra coisa também, né? Mas eu acho que essa questão é fundamental, porque a mulher, ela é uma coisa que a gente é mais amplo, né? Além disso que está colocado pra gente, que está posto. Alguém mais quer comentar essa questão? Gente, tá em aberto, viu? Às vezes fica uma vontadezinha ali de falar, mas eu tô com vergonha. Podem ser sem vergonha aqui na roda, não tem problema não. Vocês, né? E nós vamos fazer o sorteio. Tem os livros maravilhosos. Aí eu vou deixar a Luceli explicar o que está sendo sorteado, tá? E eu quero agradecer muito. Quero dizer que nós temos 4 aulas no YouTube. Essas aulas são com audiodescrição, que é para tentar se aproximar, é uma experiência de tentar chegar de forma virtual para mulheres que têm deficiência visual, mas também para mulheres iniciantes na dança do ventre. Tá no YouTube, Coletivo Ventre Livre, tem no Instagram também. Então, 4 aulas, são 4 movimentos básicos, são aulas curtinhas que a gente está treinando e nós estamos testando isso. Então, a gente aceita as críticas também. Se a aula tá boa, se não tá boa, se tá lenta, se tá rápida, se tá demorada ou não. E a gente também vai disponibilizar, quem assistir essas aulas, vai ter um lugar lá para preencher, que a gente vai ter o sorteio de quem participa das aulas também, tá? Então tem o sorteio aqui da roda, mas vai ter o sorteio de quem participar virtualmente. E quem quiser mais informações, depois eu passo o contato do grupo, o nosso contato, para vocês saberem direitinho qual que é o link, tá? Aí você vai fazer o sorteio. Fez a folhinha ou vamos usar o papelzinho? Então tá bom. Esse aqui que a gente vai sortear primeiro é a Farmacopeia Popular do Cerrado, a qual a Maria Luísa é uma das escritoras também dessa farmacopeia. Só que essa aqui já a gente revisou ela todinha e imprimiu ela de novo. Ela ficou pronta semana passada. Inclusive a gente vai estar mandando para você, viu, Maria Luísa, essa nova. Então a gente fez pesquisa aqui na cidade de Goiás, né, Maria Luísa, aqui na Serra. Então aqui tem 2 plantas na farmacopeia que é daqui de Goiás. E a Maria Luísa foi uma das pesquisadoras também. Ela é uma das autoras também dessa farmacopeia, que é da articulação Pacari de plantas medicinais do Cerrado. Então vai ser sorteada 2 farmacopeias e vai ser sorteada também um protocolo biocultural das raizeiras e raizeiros do Cerrado, que aqui também tem a história da Maria Luísa, aqui também junto nesse livro. Então que a Maria Luísa também é uma pessoa que a gente trabalhou muito junto, né, Maria Luísa, em várias viagens junto, para a gente fazer a pesquisa desses 2 livros. E depois tem um outro aqui que a gente fez de uma senhora que ela faz um sabão de macaúba, para vocês saberem a história dela, como que ela faz esse sabão. Então são esses materiais que a gente vai estar sorteando agora. Ela tá participando. Falando do número de 1 a 20. Jesus, esses buracos aqui estão me pegando. Eu vou pegar o número 9. Ana Ferreira Lopes. A mãe doida aqui acordando o filho, foi mal. Número 20. É a Raíssa.
Nossa, menina, eu posso gritar, não? Cara, parabéns, isso aqui, querida. Número 2. Maria Luísa da Silva Oliveira. Gente, por dentro eu tô gritando, viu? Porque eu grito mesmo, eu sou escandalosa. Grita, vou descer. Número 19. Eu tô indo assim, né? Cláudio Marcos Alves. Ó, Cláudio, historiador, chaveiro. Número 6. Nair Caetano. Número, vou falar mais rápido, tá? Número 1. Número 15. Não? Ah, tá. Irene? Ela trabalha aqui, ó. Irene Ribeiro. Ela é dois sozinhos. Então a gente guarda o dela, tá? Da Irene aqui. Aí nós temos aqui também os produtos que eu separei. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dá mais 7 números. Quantos que já foram aí? Quantos que faltam? Ixi, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Só se a gente dividir, né? Dava um pra cada. Então tá. Então vamos lá. Já foi número 1, já foi número 2, número 3. Maria de Lourdes. Pode vir, Maria de Lourdes. Esse aqui, ó. Esse aqui é qual? Da Sálvia. Esse é o de 35, acima de 35 anos. E esse aqui é um creme hidratante. Tá bom. Aham. Número 16. Ah, é eu, né? Eu vou sair, né? Melhor não. Esse aqui eu posso guardar. Eu vou trocar então, porque eu ainda tenho 32, gente. Não dá 36. Vou pegar o de alecrim, né? Vou pôr esse aqui. Número. Cantando a pé. 5. O seu é também. Quantos anos você tem? 23. Eu vou pegar o de alecrim aqui pra você. Eu posso te entregar daqui a pouco? Pra não... Aí você já pega aqui, ó. Número 10. O prazer foi meu, obrigada. Vem cá, Maria Lúcia. Esse aqui, ó, é um tempero com ervas medicinais e um remédio da mulher para cuidar da saúde. Ai, Jesus, eu já esqueci os números. 18. A Mônica ganhou. Vou entregar na sua mão, tá? Aí o Cláudio pegou, tá bom? E tem... Tem mais 2, dá pra pegar mais 2 aqui, ó. Número 7. Patrícia Jorge. Patrícia, qual que é a sua idade? Ah, então pode já, né? 35. Não, então eu vou trocar o seu por de alecrim, tá bom? Aí você pega comigo daqui a pouquinho. Esse é o tempero. E mais uma, o último. Ainda tem o 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17. O 11. 11, Gilberto. Gilberto, esse aqui é o da mulher também. Mas esse aqui não serve, né, pro homem. Ai, vai pegar, vai entregar pra alguém, né? Mulheres, olha só, acessem pela internet e a gente vai fazer sorteio por lá também, tá bom? Quero agradecer a presença de todas, foi muito bom. Beijo pra vocês. Podia tirar a foto, né? Todo mundo também aqui, Lucê.